Boa tarde, pessoal. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos ver algumas atividades complementares. O que são atividades complementares? São atividades para poder ajudá-los a entender melhor alguns conteúdos que nós já estamos trabalhando desde o início do ano, ok? Então, hoje nós vamos ver as terminações oso e osa, tá? Que são usadas nas terminações dos substantivos. Então, vamos recordar um pouquinho o que são os substantivos, tá? Então, substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, fenômenos da natureza, por exemplo, lugares, qualidades, ações, e dentre outros, tá? Então, substantivo é o nome de tudo, tá? Então, se um país tem o seu substantivo, por exemplo, Brasil, o substantivo do nosso país é Brasil. O meu substantivo é Érica. Então, eu tenho um substantivo próprio e também posso ter substantivos comuns. Por exemplo, um substantivo comum meu é professora, tá? O substantivo comum de vocês são alunos, ok? Então, o seu substantivo comum é alunos, o meu substantivo comum é Érica, é professora, e o meu substantivo próprio é Érica, e o substantivo próprio de vocês é o nome de vocês, tá? Um exemplo, se você tem um animal de estimação na sua casa, a espécie desse animal vai ser o substantivo comum. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha aqui na minha casa, a espécie dela é cachorro, né? Uma cachorrinha. Então, é um substantivo comum quando nós falamos cachorra ou cachorro. Agora, quando eu falo o nome dela, que vocês já sabem que é Pandora, é o substantivo próprio dela, tá bom? Então, vamos lá, olha. Por exemplo, nós temos aqui a palavra gostoso. A palavra gostoso, ela é um derivado do substantivo gosto, tá bom? Então, da palavra gosto, saiu a palavra gostoso, tá? Do substantivo gosto, saiu o substantivo gostou, ou desculpa, a palavra gostoso, tá bom? Derivado, gente, é quando deriva, quando sai. Por exemplo, nós podemos falar que do leite, quais são os derivados do leite? Queijo, manteiga, iogurte, tá? Tudo que dá para nós fazermos com o leite. Então, quais são os derivados, por exemplo, da mandioca? Farinha de mandioca, tapioca, tá? E várias outras coisas. Então, as palavras também, nós conseguimos tirar outras palavras delas. Então, por exemplo, a palavra gosto, nós conseguimos fazer gostoso. Da palavra fama, dá para derivar a palavra famosa, tá? E todas essas palavras, elas são escritas com S, ó, no oso e no osa, porque no oso e no osa tá entre vogais, ok? Lembram quando nós trabalhamos esse conteúdo, tá? Por isso que eu falei, atividades complementares, são atividades que vão nos ajudar a recordar conteúdos que nós já trabalhamos. Aqui nós temos uma lista de palavras que são derivadas de outras e que terminam com oso e osa, tá? Vamos colocar de novo. São palavras que derivam de substantivos, tá bom? E que nós acrescentamos o oso e osa, tá? Então, vamos ver, ó. Nós temos aqui, ó, jeitoso, jeitosa, derivou da palavra jeito. Carinhosa, carinhoso, da palavra carinho. Bondosa, bondoso, da palavra, ou seja, do substantivo bom e boa. Espirituosa, espirituoso, do substantivo espírito. Teimosa, teimoso, da palavra teimar, tá? Saborosa, saboroso, sabor. Apetitosa, apetitoso, apetite. Cremosa, cremoso, creme. Atenciosa, atencioso, de atenção. Gordurosa, gorduroso, de gordura. Perigosa, perigoso, de perigo. Caprichosa, caprichoso, de capricho. Ambiciosa, ambicioso, de ambição. Horrorosa, horroroso, de horror. Maldoso ou maldosa, de mal. Amorosa ou amoroso, de amor.
tá bom? Então, todas essas palavras com os e com osa que nós temos aqui são derivadas de uma outra palavra, tá? Elas foram criadas a partir de uma outra palavra, tá? Na página 76 tem a seguinte atividade para vocês realizarem, ó. B. Substitua as palavras destacadas por uma única palavra, sem perder o significado do trecho. Nessa palavra, use as terminações oso ou osa. Reescreva a frase seguindo o modelo. Vejamos o exemplo. Ele percebeu que o amigo estava com um cheiro bom. Olha como que ficou a frase. Ele percebeu que o amigo estava cheiroso, ok? Aí, ó, aquele garoto era de teimar sempre. O que nós podemos dizer, então? Que aquele garoto, ele era... Qual palavra que dá para derivar de teimar, tá bom? Aí você vai escrever a frase completa aqui. O bolo era inesquecível, tinha um gosto muito bom. Então, o bolo era inesquecível, ele era o quê? Aí você vai escrever, tá bom? O bolo era inesquecível e... Aí você completa aqui com o gosto muito bom. Qual palavra que dá para derivar de gosto, tá? Aquele cachorro sempre parecia com muita raiva. Então, aquele cachorro sempre parecia o quê? Percebi que aquela garota era cheia de medo. Percebi que aquela garota era a partir de medo, tá? Ela era o quê? Todos comentaram que ele era de uma gula sem tamanho. Gula é aquele que come muito, tá? Quem tem gula, come demais. Então, todos comentaram que ele era né? Aí você completa. Sônia mostrava muita vaidade. Sônia era o quê? Sônia era... Aí você vai colocar a palavra, pode tirar essas daqui e completar só com a palavra que deriva de vaidade. Clara agia sempre com maldade. Clara era... Aí você vai escrever, tá bom? Faz aqui as frases. C. Nesta atividade, você fará um treino de letra cursiva, copiando o trecho do texto Onça era caçada em obra de Lobato, que está na página a seguir. Respeite todos os movimentos adequados ao traçado de cada letra. Garanta que o texto fique legível. Use folha avulsa. Vai fazer no caderno, tá bom? Gente, o traçado é o quê? Você seguir o sentido certo da letra cursiva, tá bom? Como que faz o A cursivo, o B cursivo, o C. E capriche na letra, tá? Procure fazer a letra redondinha, legível, que você, quando você lê, você consegue entender, né? Que outra pessoa consegue ler, tá bom? Essa atividade aqui da onça, que vocês vão copiar no caderno, esta vocês vão me mandar uma foto. Do exercício B, não precisa, tá bom? Porque depois eu vou mandar a correção para vocês. Agora, do C, que vocês vão fazer no caderno, eu preciso de uma foto, ok? O texto que vocês vão copiar é esse daqui, ó, tá bom? Eu já li para vocês, né? Tá falando aqui da obra do Monteiro Lobato, que era um escritor de literatura infantil, e ele escreveu o livro Caçadas de Pedrinho, né? E neste livrinho, aqui é uma parte só da história, tá, gente? Mostra o quê? Que os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, eles vão caçar uma onça pintada. Na verdade, eles querem matar a onça pintada, né? E aí, o que esse trecho quer dizer, né? Que saiu na Folha de São Paulo, no dia 4 de maio, no suplemento infantil Folhinha, né? Que em 1933 era comum, não tinha o IBAMA que protegia os animais, né? Então, e a onça pintada, ela não estava ameaçada de extinção. Então, não tinha nenhum problema fazer um livro ou um programa que falasse de caça à onça pintada. Agora, nos nossos tempos, a onça, ela está em extinção, né? E não pode caçar. Então, não existe programas, não existe livros falando sobre a caça da onça. Atualmente, existem livros antigos, por quê? Que é para não incentivar a caça deste animal que está em extinção. E nós sabemos que quando um animal entra em extinção, há um desequilíbrio na natureza, tá? Um animal ou a própria vegetação, tá bom?
Então, por isso que é importante não haver extinção nem de animais e nem de vegetações, tá? Continuando, vamos ler esse texto que chama assim, Telefones do Arco da Velha, tá? Esse texto é da Kátia Cassalvara. Ela era um repórter freelance para a Folhinha. O que quer dizer freelance? Ela não era funcionária da Folha de São Paulo. Ela era contratada, chamada de vez em quando para fazer algumas reportagens, tá bom? Ou ela mesma preparava uma reportagem e levava lá para a Folha de São Paulo e falava, olha, eu tenho essa reportagem, quer comprar? Aí a Folha de São Paulo comprava e escrevia lá o nome dela e colocava como freelance. Freelance quer dizer que é uma pessoa que presta serviço de vez em quando, tá bom? Então vamos lá. O dia 10 de março de 1876 entrou para a história. Nesta data, a comunicação ganhou um presente, o telefone. Olha só, em 1876, há muito tempo, há mais de 100 anos, tá bom? História, vamos conhecer um pouquinho da história. Em 1876, o professor Alexander Graham Bell, nascido na Escócia, transmitiu uma mensagem ao seu auxiliar. Como? Por telefone. Por mais banal que pareça hoje, a resposta não era óbvia na época. A voz fazia reverberar uma lâmina de metal em que ficavam grãos de carvão. Então, gente, ó, reverberar é refletir, tá bom? A voz fazia refletir uma lâmina de metal em que ficavam grãos de carvão, tá? É meio complexo pra gente entender isso, mas foi uma técnica que o inventor do telefone encontrou para fazer a sua primeira transmissão de mensagem através de um aparelho telefônico, tá bom? Não era nenhum desses aqui, ó, que a gente tem imagem, tá, gente? Porque isso daqui é um pouco mais atual do que em 1876, tá? Mas ainda assim são antigos esses telefones. Vamos continuar, ó. Em maio do mesmo ano, o professor levou o invento a uma exposição que comemorava os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, na época da chegada de Dom Pedro II ao Brasil, o telefone começou a ganhar visibilidade. Isso está falando aqui no Brasil, tá? Em 1876, na Filadélfia, Graham Bell estendeu o fio do aparelho por uma sala e pediu que o imperador ficasse na outra extremidade. Foi quando Dom Pedro exclamou, meu Deus, isto fala. Um ano depois, foi inaugurada a primeira empresa telefônica do mundo, a Bell Telephone Company, que tinha 800 telefones. Por volta de 1900, o padre brasileiro Landel de Moura registrou a patente de um transmissor de ondas, uma espécie de telégrafo e um telefone, ambos sem fio. Patente é um documento que prova a autoria e os direitos por uma invenção. Tá? Essa reportagem saiu na Folha de São Paulo no dia 6 de abril de 2002, no suplemento infantil, tá? Na página 3. Então, aqui está falando quando foi inventado o telefone, tá bom? E quando foi a primeira vez que Dom Pedro II ele viu, né? Ele estava na Filadélfia, Filadélfia fica nos Estados Unidos. E aí o Graham Bell, ele esticou um fio, né, de telefone por uma sala. E aí eles ficaram... Dom Pedro ficou muito surpreso, né, ao ver que dava para ouvir a voz do outro lado, tá bom? Então, foi quando foi inventado, tá? E aqui deu para entender, né, o que é patente, é um documento que prova que a pessoa inventou aquilo, ou que a pessoa teve a autoria daquilo que ele fez, tá bom? Então, aqui nós temos alguns telefones antigos, ok? Então, vamos lá. Na página 77, vocês vão fazer o seguinte. No título da reportagem, Telefones do Arco da Velha, o que significa a expressão Arco da Velha? Use uma informação do texto para exemplificar sua resposta. Então, vocês vão ver aqui alguma informação que tem nesse texto que explique o que é Arco da Velha, tá bom? Eu acho que alguns já sabem. Quem não souber, deixa em branco que depois a gente, na correção,
a Pro vai explicar melhor, mas eu gostaria que vocês tentassem responder, tá bom? Tenta encontrar algo aqui nesse texto que faça você entender o que é o arco da velha, né? Eu acho que eu já posso vou até adiantar um pouquinho para vocês. Arco da velha, ele está dizendo que alguma coisa antiga. Então, telefones do arco da velha. Ele está falando de telefones antigos, tá bom? Então, leiam novamente e façam essa atividade da página 77. Então, vocês só vão precisar fazer a página 76 e a página 77 para quem ainda não fez, ok? E é isso por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode chamar a Pro. Até a próxima. Um beijo.